Bom, pessoal, vamos lá então. Começando aqui. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Beleza. E aí, Legal. Luan? Show. E aí, Joãozinho? Tá beleza? Hoje a gente está diretamente do Allianz Parque, fazendo aí, ó. Bonito, hein? Fazendo bonito no melhor estádio do Brasil, como sempre, né? Bom que deu um empate, hein, esse fim de semana. Pois Nem é, eu, né? nem você ficamos chateados depois desse fim de semana. Tamo bem, né? Tamo no empate, Então, tamo tá no empate. tranquilo. Foi legal, foi bom. Foi bom. Pessoal, todos aí, quem tiver... Aí, ó, o Leandrão, tamo junto, Leandrão, é isso, cara. Verdão. Quem tiver presente aí, só manter o áudio e o vídeo desligado. Tiver dúvidas, perguntas, a gente vai interagindo aqui. Eu tô aqui, o João também tá como convidado no Tô de no olho meeting. aqui, tô de olho. Então, podem ficar à vontade. A ideia é que a gente faça uma apresentação super focada em demonstração, tá? Então, Isso aí. a ideia é ser Bate-bola. dinâmico, falar um pouco sobre Zero Trust, como a Citrix tem enxergado esse mundo de segurança, como a gente consegue complementar. Exato, cara, é um ponto interessante que muitos nossos clientes, sim, tem muita gente que usa Citrix, lá, assim, um pedacinho, né, da solução. E com essa demanda de Zero Trust, a gente tem muita coisa nova, né, no nosso arsenal. Eu acho que esse evento casa bem, né? Porque, poxa, tenho certeza que todo mundo está procurando algo para aumentar aí o raio de segurança, né? E falando muito em Zero Trust, né? Como é que eu não confio em ninguém, basicamente, mesmo que o cara tenha uma credencial, tá dentro do meu sistema, como é que você desconfia desse cara? E, poxa, eu acho que é um assunto pertinente, tem coisa legal para mostrar. Para os que já viram rodando, a gente fala de novo, que é bom que vê na prática, Sem tira alguma dúvida. dúvida, se alguém tiver, poxa, já vi uma vez, mas ficou na dúvida uma feature, ou como que é um caso de uso específico que vocês têm, no final das contas, acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Isso. E, poxa, A gente fiquem à pode. vontade aí. A gente vai ter um tempinho no final para perguntas, pessoal, mas à medida que de repente o assunto for gerando alguma curiosidade, se vocês quiserem fazer perguntas ao longo, a gente vai anotando aqui e vai agregando no discurso, no papo, né? Super. A ideia é que seja uma hora produtiva, que a gente consiga bater um papo legal, que dê para falar das soluções de uma forma um pouco... Didática até, né? menos informal Prática. também, prática, exatamente. A gente trouxe alguns demos bem objetivos também, enfim, para ilustrar também o que a gente está falando. E o legal é que para quem já tem algumas das soluções de Zero Trust da Citrix, cara, serve como algumas ideias aí. Sem O que vocês dúvida. podem fazer, né? Porque vocês vão ver mais para frente que o Analytics é um cara super configurável, né? Você tem um campo de search lá que você pode criar várias regras com N campos diferentes, né? E eu acho que é uma dúvida, né, Joãozinho, que muita gente acaba tendo, que como as soluções elas se complementam, não conflitam, né? É muito comum, às vezes a gente entrar em alguma conversa, o pessoal fala, pô, mas agora não tem mais virtual apps, antes era aplicação publicada, agora é só browser, não. Por que muda, né? Exatamente. Quando que eu escolho um, quando eu escolho o outro, o Analytics entra onde, como que eu trabalho em cima dele. Então, a ideia é a gente justamente falar a respeito dessas funcionalidades e principalmente quem tiver aqui, já tiver, igual o João comentou, a opção de habilitar e utilizar, que consiga fazer proveito disso e obviamente a gente vai estar totalmente à disposição para apoiar. Bora lá. Vamos que vamos. Tá legal? Áudio tudo certinho? Então show de bola. Sempre a gente gosta de reforçar a parceria tanto com os nossos parceiros, a Citrix aqui, o Joãozinho é muito mais do que parceiro, é amigo mesmo, próximo, obrigado. né? E com os clientes a mesma coisa, a gente não vê outra forma de ter um relacionamento se não for esse de parceria. Então, esses eventos que a gente gosta de fazer, não tem custo absolutamente nenhum justamente para isso. A gente tem quase que um dever de transmitir um pouco do nosso dia a dia, um pouco das mensagens que a gente ouve
da Citrix, as novidades, o que a gente vê de casos, né? A gente Lições brinca muito. aprendidas, né? Isso, a gente brinca muito, a gente respira isso o dia todo, Uhum. né? Então é um pouco da nossa missão levar esse conhecimento para vocês de uma forma diferente, quebrar um pouco o dia a dia, né? Por isso que a gente vem para o Allianz, faz um negócio diferente para que não fique aquela coisa maçante, né? De ouvir um pouco mais de solução. Não, vamos ver na prática. Então, a parceria é algo que a gente sempre carrega aí junto em tudo que a gente faz. Para quem ainda não conhece muito da Populus, né? O Roberto, inclusive, esqueci de falar. Para quem se inscreveu... Bem comentado, né? Acho que você desjaponesou aí. Do Bob desjaponesou, não. O Roberto, né? Para quem se inscreveu e viu a arte aí do webinar, e o Roberto não está aqui, ele não ficou mais bonito. Tem alguém que falou que desorientou. Ele não ficou mais bonito não, viu? E o Roberto teve um pequeno imprevisto e não pôde estar aqui presencialmente, mas talvez ele esteja conectado aí. Então vai um abraço aí, Bob. Salve. Tamo junto. Esse cara aqui, por isso que a gente colocou ele para fazer uma homenagem, já que ele não tá aqui, né? Então, esses são os pilares, pessoal da Populus aí, quem não conhece, não teve contato com a gente ainda. A gente sempre leva a parceria em primeiro lugar, muito foco na experiência do cliente, comprometimento e competência técnica, os profissionais nossos altamente capacitados, enfim, excelência, humildade, respeito sempre, né? Então foram essas diretrizes que fizeram a Populus se tornar um parceiro extremamente relevante, e a gente mantém isso muito forte. Um pouco das nossas premiações aqui, pessoal. Então, a Populus foi aí parceiro América Latina e Caribe da Citrix durante 2 anos consecutivos. Fomos parceiros também premiados da IBM, né? No caso aqui de um projeto que a gente trabalhou em parceria. Parceiro Brasil. Isso mostra também muito da força com que a gente coloca, né? Não é fácil ganhar uma premiação, e vocês têm vários, né? E assim, internamente, quando a gente pensa em inovação e realmente um serviço de qualidade, a gente pensa na Populus. Tamo junto, é premissa, né? Então, vocês estão de parabéns mesmo. Show de bola. E, de novo, para quem ainda não teve um contato com a Populus, esses são os principais parceiros que nós trabalhamos, né? Citrix, desde a nossa fundação, já trabalha há um bom tempo com Citrix também, sempre muito focado no técnico, né? Então, suporte, consultoria, pré-vendas. Isso fez com que a gente tivesse essa notoriedade de premiações, né? Acho que as premiações refletem bem esse foco que a gente sempre deu muito forte em Citrix. Nutanix Akamai, parceiro Microsoft com foco em Azure. Control Up para toda a parte de monitoramento e experiência de uso. Inclusive, a gente tem aí, acho que alguns eventos já gravados para quem tiver curiosidade de todos os parceiros, mas Control Up temos aí também agendado um próximo. Veritas e SentinelOne, que é o caçula do nosso portfólio. Então, acho que já começa daqui, galera, quando a gente fala sobre conflito de soluções. A gente tem essa premissa e preocupação desde a construção dos nossos parceiros até quando a gente fala de soluções, como é o caso do ZTNA com Citrix, né? Então, toda a preocupação é que não tenham soluções que sejam conflitantes. Pelo contrário, elas se complementam e levam para a gente o que a gente entende como cenário ideal, tanto na parte de experiência, que é o nosso foco sempre, quanto em segurança. Um pouco mais das expertises da Populus, então todo um time extremamente capacitado de consultoria, implementação, pós-venda, né? Implementação de projetos, suporte com um foco muito grande em alguns pilares de evolução natural da Populus. Então a gente tem esse Populus Tools aqui, que é um conjunto tanto de ações proativas quanto reativas, ferramental, automação, que compõe esse kit que a gente chama, né, esse deckzinho, onde a gente consegue dar um suporte também diferenciado para
para tanto esses produtos que a gente está falando aqui, né, essas soluções que a gente está falando, quanto soluções mais convencionais que tem uma infinidade de clientes aí que utilizam, né, virtualização, né, de aplicativos, desktops e tudo mais. Então, o nosso time de suporte também é parte fundamental de tudo isso que a gente está falando na continuidade. E conta aí. E aí, que lugar a gente bonito trouxe, é esse, a gente trouxe aqui, eu não sei se já em outras oportunidades aqui ao vivo a gente mostrou, mas eu já quis adiantar aqui para mostrar um spoiler do nosso novo espaço de monitoramento, e ali ao fundo, no lado direito, também tem um estúdio nosso para gravação desses eventos aqui, então é mais uma opção que a gente vai ter para levar conteúdo. E esse daqui é o espaço novo, Joãozinho, que a gente tem. Falando em suporte, né? Suporte, NOC, operação. Que NOC esse, hein? Vai dar para assistir bastante jogo aí, jogar, né? Esse jogo aqui não tem graça, é muito melhor ver essa vista aqui, mas tenho certeza que vai dar para ver muito pepino aí nessa tela. Se tudo der certo, que não, né? Não apareça nada ali, dê tudo certo. Mas acho que é uma evolução interessante, porque fala-se muito, né, e a gente viveu isso na prática, né, de levar todo mundo para home office e tudo mais, mas a gente sente também a necessidade de ter um time engajado de operações, que tenha visibilidade real do que está acontecendo, né? E aqui Total. A gente não monitora só também problemas como o Joãozinho brincou aqui, né? A ideia é que isso seja realmente um local onde a gente consiga tá inserido dentro do negócio. Né? Então, ver ali um vermelho e um verde faz com que a gente crie gatilhos para criar novas ideias, soluções, agir de uma forma que o ambiente fique o mais estável e a experiência do usuário sempre seja o nosso maior objetivo, né? Isso aí. Dada a introdução a Populous, valeu, Joãozinho. A gente veio aqui justamente com esse conceito de ZTNA. Eu não sei quantos, se quiserem interagir aí, pessoal, fiquem à vontade. Quantos de vocês já têm familiaridade com o conceito de Zero Trust? Está bem na moda, né? Acho que todo mundo falando, bem na né? moda. É igual o Ransomware, né? Não tem como não ter ninguém ter falado, Esses né? nomes pegam, aí vai espalhando mais rápido que o Ransomware. Então, muito exatamente. comum hoje em dia, né? Então, é um conceito que tem se falado bastante. Muitas empresas têm abordado o tema, né? De formas, obviamente, cada um tem uma característica, mas a ideia aqui também é a gente falar um pouco do conceito macro, né, objetivo do que é o Zero Trust, onde ele nasceu, para que ele serve, quais problemas ele resolve, por que uma empresa deve ou não, né, adotar um conceito de Zero Trust, quais problemas ele resolve, né, e como que a Citrix consegue resolver esse problema na junção de soluções que para muita gente pode ser soluções novas, né? Que não tenham tido contato ainda. Exatamente. Que acaba assim, a gente já implementou muito, já gerenciou muita rede, muita infraestrutura. O time está ganhando, a gente não troca, né? Está funcionando muito bem as coisas, etc. O problema é que os desafios eles se atualizam. Esse aqui é o ponto. Sem dúvida. E aí não tem jeito, cara. Até surgem novos nomes, não é à toa, porque tem muita coisa nova pra gente colocar na área, senão acaba dando pênalti. Perfeito. A gente ouve muito, e eu ouvi uma frase que eu gravei. Foi, o atacante ele tem uma coisa que a gente não tem, que é tempo, né? Tem tempo. Tem tempo para planejar um ataque, para testar formas diferentes, para planejar o mal ali. Ele tem tempo. E, cara, a gente tá na correria do dia a dia. Muitos clientes aqui estão focados no negócio. Exato, não é um negócio às vezes da empresa cuidar de tecnologia, sei lá, é negócio vender um produto. Perfeito. Lá, atender o cliente de outra forma. E o fato é que assim, qualquer ataque, se você for investigar, você vai achar rastros, você vai, poxa, se eu olhar ali no Firewall linha por linha, eu vou ver que realmente o João teve um perfil diferente ali, diferenciado, ele saiu de um IP X que ele nunca acessou. Mas convenhamos, ninguém vai ficar ali monitorando o tempo todo o firewall para saber se o fulano 1 está acessando ou não está. Então,
muito do que o Zero Trust prega e aí as soluções que compõem essa solução, né, esse framework, serve justamente para isso, para que sejam tomadas decisões sem uma necessidade real de interação, né, efetiva. Então, antes da gente entrar, pessoal, a gente trouxe esse slide aqui para dar um fundo do conceito de SASE, que está muito ligado ao Zero Trust. Esse conceito de SASE, esse framework é do Gartner. E por que a gente colocou aqui também? Para mostrar para vocês que teve uma evolução também, e uma alteração sensível, mas que representa uma mudança, inclusive, de nomenclatura. Então, o SASE vem de Secure Access Service Edge, que basicamente era o seguinte: como que você compõe esse framework de SASE? Você tem que ter uma junção de soluções que são todas como serviço, entregues num único vendor e tudo mais. Então a Citrix já tinha essa composição do SASE no portfólio, que entrava o CIA, né, o SWA, junto com Analytics e SD-WAN e tudo mais. E o que mudou de forma sensível, mas o suficiente para alterar o nome? Foi retirado o Plus, que era o SD-WAN. Então, continua tendo as mesmas necessidades de ser uma solução de um único vendor, toda entregue como serviço, que contemple CASB, SWG, Firewall como serviço e o ZTNA. Perfeito. Né? A diferença é que agora esse Azinho de Access aí foi suprimido, digamos assim. Né? Perfeito. Gostei da palavra. Que é o que naturalmente também o SD-WAN é uma solução que contribui, né, para a composição de segurança, mas o foco dele sempre foi... O foco dele é otimizar a conexão, principalmente. Perfeito. Né? Quando a gente fala de acessos, que a gente fala principalmente de edge, de ponta, e ali de fato que está a segurança. Né? Em relação ao SD-WAN, ele vai mais em otimização, então acaba que caducou. Show de bola. Bom, para quem que a gente usa tudo isso? Quem são os casos de uso que a gente pode colocar o ZTNA? E ZTNA, então tá claro, pessoal. Confie, mas verifique. Perfeito. Eu costumo dizer que o Zero Trust é bem mineiro. É desconfiado, rapaz. Não acredita em ninguém nunca, não acredita né? em ninguém. Basicamente é por aí. Como é que tá aí essa utilização, Luan? A gente tem vários, mas... Basicamente, sim. Eu acho que caso de uso. Isso. Todos os clientes são, vamos dizer assim, elegíveis. Perfeito. Assim, todo mundo, de alguma forma, desconfiado ou preocupado com o vazamento ou de informações ou até contra ataques em si. Os ataques, cara, eu falando em ataque, eu fiquei de cabelo em pé recentemente, onde eu fiquei sabendo de um grupo no Telegram de pessoas oferecendo dinheiro para alguém que estivesse no grupo oferecer credenciais para acessar a rede interna de tal companhia. Galera, assim, por isso, não é à toa que o Zero Trust está aí, esse negócio é real. Então, assim, o grupo está ali, quem te quiser X mil dólares, não tem... Isso aí é uma coisa que eu vi, né? Eu, de fato, não vi acontecendo, mas eu não duvido disso. Não duvido. E a gente interna, teoricamente, o cara que tem a credencial. Exatamente. Ele está ali dentro do dia a dia, né? E esse é um ponto excelente, Joãozinho. Zero Trust sempre verifica, nunca confia. Por quê? Porque o perfil do ataque que o Zero Trust se propõe a defender é do usuário que, exatamente, é do usuário que você confia, teoricamente. Que ele pode acessar, ele é uma credencial válida. Muitas vezes é um administrador de sistemas lá. Assim, às vezes o cara não sabe, ele não vendeu nada, não vendeu nenhuma informação. Porém, de alguma forma ele foi atacado, ou em algum momento ele realmente vendeu, a gente tem que estar preparado para tudo. Né? Então, esse eu acho que é o ponto aqui. E esse é o grande lance. Como que você valida e checa uma credencial ou um acesso que era para acontecer? Exato. É um colaborador, ele pode ter acesso ao que ele está fazendo. E exato, se você for ver, tem gente fazendo milhares de coisas para entrar. Assim, para você ter acesso, você precisa de muitos pré-requisitos, etc. Super importante, tem que ter mesmo. A gente tem que ter várias chavinhas do cofre para você poder entrar.
Mas também depois que você tem a chave e o acesso foi garantido, você também tem que verificar. Sem dúvida. Então, esse é o ponto. Perfeito. A gente não tira nada. Segurança a gente faz por camadas, né? Então, a gente só adiciona também mais camadas depois que o cara mesmo assim está validado, né? Sem dúvida. Tem um brother, Marlão, que fala o seguinte, que segurança é uma cebola. Boa. Você vai tirando as camadinhas ou colocando mais camadinhas, você vai deixando. Mas não tem como você falar de segurança só protegendo o firewall. Não tem. Ah, mas eu tenho uma solução de VPN com duplo, triplo, com múltiplos fatores de autenticação. É só uma, mas como que você protege, depois por exemplo... que ele entrou, Exatamente. E aí, como é que você verifica? Como que você protege um caso igual a esse que a gente está comentando aqui como exemplo? Exatamente. O usuário está entrando. Então aqui a gente trouxe alguns dos casos de uso que podem dar match com o caso do SPA, que já é uma solução que conecta com o Zero Trust. Então assim, pessoal, o SASE está muito ligado ao Zero Trust, porque o Zero Trust faz parte do framework. E aí o SPA, que é o Secure Private Access da Citrix, ele, dentro da composição, atende a esse conceito de sempre verifica, nunca confia, cria acessos adaptativos e contextuais, que no caso é o último aqui, né? Uma autenticação adaptativa. Gosto de dar um exemplo muito próximo da nossa realidade, que é de banco. Todo mundo tem hoje em dia aplicativo ou acesso a internet banking. E se você acessa de um computador não autorizado, você pode, mas você tem uma série de limitações. Exato. Então, a gente faz o mesmo para o mundo corporativo, enterprise. Perfeito. Eu posso dar acesso para uma máquina, para um usuário que eventualmente não está numa geolocalização que eu autorize, mas ele vai ter um acesso super restrito. O suficiente para ele não pegar o telefone e ligar para o chefe dele e falar, não consegui entregar o relatório porque a TI me barrou. Não, a gente libera, mas então, precisava pegar o relatório da minha máquina e jogar para lá. Não, aí é uma brecha de segurança, só pode fazer num sua conceito máquina permitido. Não está tão bem assim, eu não estou confiando tanto em você. Então, calma lá. Você pode trabalhar, você consome, mas você não vai extrair nada daqui. Perfeito. E esse é o que a gente chama de acesso contextual. Exato. Baseado no contexto. Muito interessante, você comentou assim, a gente está falando do SPA, e o SPA ele liga toda essa tecnologia, né, de verificação e acesso condicionais, etc. Tanto para ambientes mais modernos, vamos dizer assim, as aplicações já são construídas web, né, então o cara já vai consumir isso de maneira online, a gente consegue entregar isso com todas essas verificações. Mas muitos dos nossos clientes ainda mantêm as aplicações lá, que seja cliente-servidor, né? Por quê? Aquele processo de migrar aplicações, os 5Rs da vida, né? A gente faz um rehosting, re-architecture, repurchase, eu vou ter que recomprar uma aplicação. Ninguém está com tanta bala sobrando assim, e muitas vezes mantém uma aplicação e, cara, como que eu coloco essa tecnologia, vamos dizer assim, que você comentou do banco, até no meu ambiente legado, vamos dizer assim, que eu uso até hoje e que é o meu ganha-pão. Cara, não tem problema, funciona aqui também. Então, ele vai funcionar tanto para as coisas novas como para as coisas antigas, vamos dizer assim, entre aspas, cliente-servidor, que, cara, não queira ou não, é o nosso ganha-pão também. Todo dia a gente tem que usar alguma coisa nesse sentido. Exatamente, exatamente. E aí, indo nessa linha, Joãozinho, também é algo que você comentou. Na verdade, os casos de uso foram 3 para a gente ilustrar e poder discutir aqui, mas se aplica para basicamente tudo quando a gente fala de segurança. Então, preciso acessar a minha rede de qualquer dispositivo, inclusive para terceiros, ou BIO, aqui como pode, aplica. Exato. Na verdade, é um dos casos onde a gente pode mais aplicar o conceito de Zero Trust, porque eu estou vindo de um equipamento hostil, entre aspas. Exato, você não sabe o que está se passando. Não sei se tem antivírus, não sei se o Windows é atualizado, exatamente. Não sei quais proteções tem. Mas e aí, é algo que a gente sempre ouve aqui, né? Eu tenho meu Citrix aqui, o antigo Zenep Zendesk, virtualização, e a empresa está indo para um rumo de SaaS, web. Migrar para web. Exatamente, é um caminho natural. A gente tem casos de sucesso aqui, startups ligados a fintechs, né? Que o caso de uso foi exclusivamente SPA, Zero Trust. Browser, puro. Porque já nasceu num conceito de SaaS. Né? É Citrix, né? Não tem nada de cliente-servidor, não tem nada de virtualização, não tem nada assim, desses modelos tradicionais, puramente cloud, e está usando 100% com Citrix, com análise, acesso condicional, tudo bonitinho. E esse que é o legal.
são perfis que a gente às vezes tem que adaptar também. São fintechs. Então, o perfil de contratação do colaborador é diferente. É difícil você virar para um profissional de uma fintech, tal, ter talvez uma evolução tecnológica diferente da nossa, né? Já tem contato com... Tá voando ali, ela tem que... Cara, não tem como você virar para ele e falar, você tem que conectar numa VPN... Da VPN você vai ter acesso a uma rede da rede. E essa máquina só tem VPN, exatamente. Porque se você fosse estragar, se precisar de outras, esquece, tem que abrir um chamado. Só não, cara. Talvez essas sejam as brechas que a gente tenta evitar, porque aí é onde começam a entrar os contornos. Pô, isso tá me travando. Cara. Contorno, eu vou arrumar um contorno porque vai ser mais fácil. O que no final das contas a gente quer? A gente quer fazer com que esse contorno seja seguro. Por quê? Porque se vamos combinar, se o usuário ele arrumou um contorno, é porque ficou melhor. Perfeito. Ele não vai arrumar um contorno para piorar a vida dele. Pode ser que arrume da sacanagem. A não ser que ele queira... mas vamos entender que ele viu que foi um caminho ali que foi melhor para ele. Por que a gente não faz desse caminho algo seguro? Mas olha que coisa interessante. A gente está falando de contornos, etc. Quando a gente fala de segurança, muitas vezes a gente coloca um monte de trava. E a vida do usuário modesto, trabalhador... honesto, trabalhador que está fazendo as coisas certinho, fica uma miséria. Por quê? Por causa das travas de segurança. Cara, a gente não quer deixar a vida do usuário miserável por causa de trava de segurança. A gente não troca uma coisa por outra. A ideia é que ele produza, vocês vão ver aqui na demonstração, que o cara continua acessando ali as aplicações que o cliente usou, que seja um desktop virtual, as aplicações web, como ele está comentando na fintech, mesmo que a máquina, que o ambiente não seja propício, a máquina está completamente, vamos dizer que é um ambiente desconhecido, eu entrego esse ambiente para o cara, ele continua trabalhando, porém, aí eu coloco algumas restrições, mas ele está continuando no acesso, mantém a vida dele. Isso aí. Não deixar a vida do cara miserável, mais do que... Vamos tentar facilitar um pouco. Então, a gente já adiantou, passando rapidamente aqui, pessoal, tem mais um. Como que ele funciona? No final das contas é isso. Identificação, dispositivo, location e time, e horário, aplicativos e dados e dispositivo. Tudo isso é verificado, sempre. Exato. Sempre verificado. Então tem a setinha aqui, monitoramento contínuo. Então, além de verificar na entrada, que é o mais comum, deixa eu ver se a máquina está liberada, não está? Começa com identidade, Isso aí. Assim, todo mundo normalmente mexe ali na identidade. Usuário e senha token, Aqui a gente consegue fazer muitas verificações de identidade. Lembrando, a gente não está tirando nenhuma feature, A gente continua verificando pra caramba. A gente continua criando um monte de travas. Porém, elas agora são mais invisíveis, vamos dizer assim, para o usuário final. É mais transparente para o usuário final. E automatizadas. Sem dúvida. Essa é uma parada importante. Como eu estou sempre vendo o que está acontecendo, é contínuo. Caso determinada situação aconteça com o contexto de identidade, dispositivo ou localidade, ou apps específico que o cara quer abrir, ou device que ele está acessando, eu combino tudo isso e dou para ele mais ou menos acesso. Perfeito. Esse é um grande ponto. E a gente faz a ponte aqui, exatamente essa ponte aí de aplicações cliente, servidor e web. Muitos nossos clientes, de novo, a gente comentou, cara, está usando o Citrix para uma porção, mas uma outra porção está usando uma VPN, fica um pouco manco, porque você não consegue monitorar para tudo, como a gente fala do ZTNA com Citrix. Aqui a gente consegue englobar todos esses cenários. Então é uma coisa muito mais inteligente. É mais inteligente, basicamente é isso. Inteligente, um ponto para reforçar, Joãozinho, é sobre... automatizar, Inteligência artificial e machine learning estão aí para facilitarem a nossa vida, Exatamente. Então, é aquilo que a gente começou falando. A informação, ela está ali. Ela sempre vai existir. Dentro do ambiente, dentro de um equipamento, de um firewall, que seja, ela está ali. A questão é como a gente usa essa informação para proteger. E aí, justamente, o caminho a gente leva aqui, tanto na demonstração e quanto nas features, Perfeito. Então, esse aqui é o Feature Deck, para que vocês tenham visibilidade completa do que a gente tem dentro do SPA, Secure Private Access. Secure Private Access é um produto, que faz a composição aí
do ZTNA. Você vê que o ZTNA ele entra aqui para basicamente todas as aplicações. Exatamente. É isso. Esse slide é muito bom para ficar claro, assim, algumas das features, não tem todas, assim, mas as principais features, vamos dizer assim, que a gente coloca no processo de um usuário consumir uma aplicação ou consumir um recurso da companhia, a gente tem tudo isso aí funcionando de uma maneira paralela, né? Então, desde o cara, no momento da identidade, sendo avaliado se a identidade é correta, se ele passou no segundo fator de autenticação, se ele está no país que eu entendo que é um país aceitável, se o dispositivo dele tem as características que eu gosto, né? E eventualmente ele passando isso, ele vai clicando numa aplicação, por exemplo, você comentou das fintechs, web. Poxa, para que eu vou ter que colocar minha credencial novamente? Eu falei tornar a vida do cara menos miserável. Poxa, vamos fazer um single sign-on já disso automaticamente, vamos usar o SAMLzinho lá, já que isso já tem um processo de logon simultâneo para ele, né? Ao mesmo tempo, se ele tiver num dispositivo ou num local que não seja confiável, vamos isolar esse ambiente para que ele não tenha interações da máquina, nem o usuário possa tirar algo dali de dentro. Então, tanto alguém invadindo um computador pode ser um atacante direto ali para o dispositivo, né, na aplicação, quanto o próprio usuário querer roubar alguma coisa, fazendo o controle de se pode ou não pode de maneira automatizada e, óbvio, no fim das contas, eu tenho que poder ver tudo que está se passando e ter o controle. Sem controle, né? Como é que você costuma dizer? Performance, como é? Velocidade não é nada sem controle. Exatamente. Tecnologia não é nada sem controle. Tem que ter controle, não adianta. E aí a gente entra com o analista para visualizar tudo que está se passando. E até por questões de litígio, a gente entra aqui, a gente começa a comunicar assim, com outras áreas da companhia, né? Quando a gente fala de segurança, eventualmente a gente vai falar de litígio, essas coisas, porque o Zero Trust, ele pega gente de fora, mas ele também pega gente de dentro da companhia. Então, aqui a gente também dá munição, né, para o time de legal das companhias se defenderem, ter ali a prova, né, até a filmagem da tela do cara que ele estava fazendo dentro do nosso sistema, já que ele não tem nenhum acesso direto às aplicações, o dispositivo não tem um acesso direto, a gente consegue chegar a um ponto de filmar as telas, etc., ver os logs de tudo que está se passando. De novo, a vida do usuário não está mais miserável. Ele continua acessando de qualquer dispositivo, Windows, Mac, Linux, qualquer coisa que ele tem ali na ponta. A máquina que veio da empresa, a máquina pessoal dele, porque estragou, ele pegou da esposa emprestado. O computador que ele pegou lá de um hotel que ele está trabalhando lá de fora, porque sem querer ele precisou acessar alguma coisa nas férias, no meio das férias, que seja. Ele vai continuar com os acessos, a gente tem toda a visibilidade e os controles, só que de maneira automatizada agora. Você não vai ter que ficar pedindo benção para logar numa máquina que você está acessando completamente, vamos dizer assim, desatualizada, fora do país. Você pode até acessar, mas com algumas limitações, né? Então, isso. A frase clássica da Citrix de acesse de qualquer lugar, qualquer dispositivo, qualquer aplicação, não muda. Não muda. A gente só está adicionando features de segurança. Mais uma camadinha na cebola aí. Perfeito. Mas o core, que é a experiência do usuário, se mantém. Show de bola. Vamos lá. Gente, desculpa, a experiência do usuário é importante, mas temos que atualizar, né? Falando disso, evoluir, só um né? parêntese. Lembrar que a versão 7.15 tá caducando aí, né? Quem não atualizou ainda... Quem não atualizou, Citrix agora, 7.15, né? Vai, se não me engano, é outubro, né? Esse ano, né? Esse ano. Então, gente, bora lá. Temos que atualizar. Até porque muitas das features que eu tô falando aqui, elas exigem um ambiente, no mínimo, LTSR atual, né? Eventualmente, se esse LTSR cair, que é o 7.15, e a gente precisar de suporte, é bom que vocês atualizem aí, né? E aqui tem uma nuvenzinha do Citrix Secure Private Access, não é à toa também. É um serviço. Quem ainda tiver ambiente on-premises, analise se já não estiver analisando. Nossa vida como gestor tem que ser menos miserável também, né? Sem dúvida. Que às vezes também é um iceberg, né? Aí tá a pontinha ali, é o que o negócio muitas vezes vê. Aí tá o tamanhão lá, que é o tempo que a gente está gastando para atualizar, para subir produto, para deixar o Windows sempre atualizadinho, aí é backup, aí é dado que tem que voltar, é perfil, enfim. Aí o trabalho é justamente esse, né? Exato, exato.
bons pontos, Joãozinho. Só para lembrar. De atualização e de Citrix Cloud. Valeu, faz todo sentido, porque com certeza a galera saindo daqui fala, pô, cara, vamos validar isso aí, porque faz sentido para alguns casos de uso. Se não tiver 7.15, se tiver 7.15, chama Pops, eles atualizam para você. By the way, falando em 7.15, vocês estão, acho que é só mais esse mês, né? Vocês estão com uma campanha bem legal de atualização de farm. Exatamente. Eu tô tumultuando aquilo, mas, cara, eu acho que faz super sentido. Isso é ótimo, porque, até porque a gente está falando de soluções aqui que são todas soluções já prontas para Citrix Cloud. Se você tiver SPA, como é que sobe um SPA on-premise? Não dá para subir SPA em cima de coisa antiga sem suporte. Não tem jeito. Não dá. Então, o Joãozinho falou um ponto campanha boa de atualização que vocês estão bem interessante, que é esse aí. Cliente for para cloud, né? Cliente que está migrando para cloud. A gente está com uma campanha de serviço, né? A gente leva o ambiente para os meninos aqui estão vibrando aqui, ó, levantando as mãos. Vamos, bora. Tá todo mundo preparado. Quem tiver ambiente on-premises ainda e obviamente que a gente consiga provar que o Citrix Cloud faz sentido, porque faz, né? Não é muito difícil. A gente leva o ambiente todo para Citrix Cloud sem custo nenhum. Isso é não diria nem um benefício, mas é algo que a gente acredita. Então, assim, a gente acredita tanto que, cara, a gente Vocês estão investindo, é um belo de um custo, uma migração. Pra gente também faz muito sentido, né? Que vocês, como clientes, tenham acesso a tudo que há de mais novo, e é aquilo que a gente sempre gosta de falar. Licenciamento Citrix, de outras soluções, todas são. Você tem que pagar a renovação, você tem que pagar o suporte ali, que é muitas vezes anual. A maioria das vezes é anual. O problema é que você paga para não usar. Aqui, você também paga anual, é o mesmo processo, mas você paga para usar. Aí é uma escolha de habilitar um tiquezinho ali de quero usar isso. Não quero. Saiu um protocolo novo de otimização com Teams XPTO. Vai da gente habilitar o sim ou não. Falando em Teams, inclusive, tem 1 milhão de atualizações para Teams, né? Atualização, tipo, compartilhar a tela dentro de uma máquina virtualizada. Verdade. Né? Coisas, assim, parece bobagem, mas antigamente você não conseguia compartilhar uma tela dentro de uma sessão compartilhada. Agora você já consegue. Usar aqueles... No Teams, a gente tem aquela área lá onde é que fica cada um assento, né? Faz aqueles... eu esqueci o nome certo do Teams ali. Como se fosse... Não é pods, não. É como se fosse um ambiente, assim, que você coloca a carinha de todo mundo numa foto e tal. Não funcionava antes. São features que, de novo, a gente tem que tornar a vida do usuário menos miserável, fazer que as coisas funcionem o melhor possível. Então, atualizações para o Teams aí. Mais próximo do que todo mundo hoje tem em casa, porque esse é o grande desafio, né? Que a gente sempre fala, né? 15 anos atrás, a empresa conseguia entregar equipamentos e tecnologias que, de forma doméstica, era inacessível. Hoje é exatamente o inverso. É normal você ter um computador super potente em casa, né? Você precisa acompanhar. E como que a gente acompanha, sendo que login tem GPO, login tem não sei o quê? É aqui. Exato. Obviamente trazendo essas novidades e mostrando a forma como a gente tem encontrado solução para isso. O colega falando que tem que atualizar o ambiente por causa de Teams. Realmente, se torna um cara custoso. E tem muita atualização. Assim... Todo dia tem coisa nova, né? E não acaba. Vamos seguir pro SPA de novo e para a parte de ZTNA. Desculpa, aqui, a gente fez um detour, mas já voltamos. É ótimo, essa é a ideia do papo. Obrigado também, pela input, Wesley. Isso é tipo conversa de boteco, né, cara? Vai vindo as ideias e a gente vai falando. Pessoal, aqui então, vindo do SPA, casos de uso que a gente comentou e aqui a aplicação prática. Aplicativos que sejam webs internos. Então lá, intranet, tem um exemplozinho aqui de Oracle, SharePoint interno, Dynamics, variedade de... Tá lá um web servicezinho interno, como que é acessível hoje. Quem tem Citrix ou publica o Chrome, o usuário acessa o Chrome. Gasta um belo da infraestrutura. E licenciamento e tudo mais. Licenciamento. E aí tem que rodar isso em algum lugar, isso aí, Joãozinho. Gasta CPU, memória e tal. Hoje não é mais assim. Não precisa. E aí aqui, pessoal, sempre com o conceito de não precisar de VPN, tá? Nada disso aqui, a gente tá falando de conectar na VPN para dar um salto depois. A ideia é que o cara acesse o browserzinho dele lá mesmo, até sem agente nem nada. Literalmente, que é o que a gente vai demonstrar, né? Literalmente, acessou o browser, clicou, vai ser feliz. Tem algumas análises, tipo assim, se você quiser fazer
um cara crachá muito forte na entrada para ele ver se ele pode ou não acessar uma aplicação e criar esse acesso condicional, caso ele tenha uma máquina com Windows na versão A, B ou C, que tem um antivírus na versão antiga, óbvio, aí precisa de agente, o Chrome sozinho ele não consegue enxergar se o Windows está atualizado, se o antivírus está em vigência. Aí precisa de um agente. Perfeito. Mas para as coisas mais simples, putz, eu preciso ver se o cara está acessando, sei lá, do país que eu quero, da cidade que eu quero. Né? Se ele passou no MFA, no segundo fator de autenticação, né? Aí sim, não precisa de agente nem nada. O cara vai lá, se loga e pronto, tudo certo. É isso, que é o contextual que a gente tanto vai falar, já falou e continua falando. Pessoal, existem, no final, sempre vão ter casos particulares. Então aqui tem até um exemplo do Secure Browser. Tem uma aplicação extremamente séria que é o Salesforce CRM da minha empresa. Tem muita informação ali que sai nada ali não dentro. Pode vazar. Esquece. Se o usuário tirar uma foto, ferrou. Aí a gente coloca todas as proteções aqui. Coloca a marca d'água, bloqueia a impressão, bloqueia copy-paste, bloqueia tudo. Ah, mas Luan, e se o cara tirar uma foto? Duvido que ele vá levar o nome, IP... Ele vai ficar exposto. É muito mais difícil do usuário tirar essa informação. Sem contar que esse browser, ele nasce e morre ao final do uso. Então, a informação... Exatamente, é descartável. A informação ela não vai ficar retida ali. E tudo isso, cara, é muito bom. Isso tudo é um serviço, tá? Se você fosse implementar e colocar tudo isso em prática, em um ambiente, vamos dizer assim, deployável, né? Você tivesse que deployar, do verbo deployar, eu deploy, tu deployas, cara, daria um belo trabalho, porque tem muita coisa envolvida, principalmente com proxy reverse, vamos dizer assim, que Technicase dá um trabalho e você sempre deixa uma perninha aberta, assim, uma brecha. E aqui não, como é um serviço que faz tudo isso acontecer, principalmente o que joga, você faz a triangulação da aplicação interna para sites que o usuário consumir em qualquer lugar, a gente tem uma appliance que ele é derivado do NetScaler, agora ADC, né? Então, assim, é um cara que já está no mercado há milhões de anos. Todas as empresas assim, que se prezam com segurança usam, as instituições financeiras praticamente todos os brasileiros usam. CES aí, praticamente todo mundo deve ter um ADCzinho em casa. Então, assim, tudo isso já pré-pronto, você não precisa ficar configurando. É uma caixa do NetScaler já pré-configurada, vamos dizer assim, né? Para fazer só o proxy reverso. A parte web pura, a gente tem um serviço já rodando lá dentro da Citrix. Então, é muito simples para implementar. Essa é uma parte boa do projeto. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Muito tranquilo. E aqui, pessoal, é a visão holística e consolidada. Então, ó, vejam a nuvenzinha aqui do SPA com o ZTNA para autenticação e Access Policy. Então, ó, role, risco, location, device, tudo isso vai ser verificado, validado sempre. Então, casos de uso, esses são alguns exemplos aqui de aplicativos. Todo mundo tem aí aplicativos web internos, seja intranet, sejam sistemas que foram desenvolvidos internamente. E repensem como vocês entregam hoje, como seria uma correlação de como a gente pode colocar dentro da SPA. E o mesmo vale para público. Como a gente está falando de ZTNA, de sempre verificar, nunca confiar, obviamente que um acesso a um SaaS, que é aquele contorno que a gente comentou, dá para o usuário sair e fazer, dá, mas a gente só vai permitir com que seja o tráfego monitorado, que a gente tenha controle do que está passando, porque no final das contas, se a máquina estiver contaminada, é o atacante que está pegando essas informações todas, se passando por um usuário. Dito isso, a gente vai para um hands-on aqui, um demo prático, minha tela aqui, para que vocês vejam. Deixa eu tirar a minha então, para que vocês vejam, galera, um pouquinho disso rodando, né? Tudo isso funcionando. Porque no PPT, meu amigo, é maravilhoso, mas deixa eu só minimizar aqui. Bom, estou abrindo aqui o meu workspace, tá? Nesse momento eu vou simular mais ou menos o que, assim, é aquilo que eu comentei. O usuário ele vai acessar, então a partir de agora, as informações da companhia, só que agora ele vai passar por uma série de validações e se de fato ele estiver eleito, né,
a entrar dentro da companhia, eu tenho mais ou menos privilégios. Tá? Então, toda essa parte do SPA, do ZTNA, poxa, eu não confio em ninguém. A partir do pressuposto que eu não confio em ninguém, eu preciso começar a fazer N análises e verificações. Uma vez que você começa a passar em todas elas, você vai ganhando os acessos. Tá? Então, a princípio, eu estou aqui na porta de entrada, o cara crachá, que eu comentei, tem N coisas acontecendo aqui. Não sei se vocês viram, assim como eu loguei no Citrix, ele entrou já no tal do EPA, que é o Endpoint Analysis. Ou seja, aqui tem os maiores bloqueios possíveis sem entrar dentro do ambiente. Então, eu tenho validação do sistema operacional, validação de certificado, né? Validação da credencial de fato, validação de país, onde que ele está logando. Enfim, tudo isso ele acontece no momento do logon. Então, o usuário ele precisou entrar. Se eu tenho um ambiente com o ZTNA ligado, eu posso ligar ou desligar mais dessas features. Não preciso ter todas habilitadas. Posso fazer só um pedaço disso. Aqui eu tenho todas, mas para mostrar o contexto. Então, aqui, vocês estão vendo que minha máquina está como confiável. Tem esse verdinho aqui embaixo. Eu vou colocar minhas credenciais. Fechem os olhos aí. Ninguém fechou o olho, né? Beleza. E aqui, pessoal, depois que passou por todos os processos de validação, provavelmente todo mundo já viu essa tela do Workspace, ou já tem alguém no receiver ainda, atualiza, 7.15 está acabando. Vai entrar, vou passar pela essa parte de apps aqui. Vocês vão perceber que eu tenho um monte de aplicação liberada, e eu vou fazer logo o exemplo de uma máquina que é considerada não confiável. Eu vou mudar umas configurações do meu Mac aqui, que ele vai entrar e falar, opa, essa aqui não é uma máquina que eu confio mais, tá? Vocês vão ver a diferença, vocês vão ver que, por exemplo, vão aparecer menos aplicações, tá? Mas nesse caso aqui é um exemplo de uma máquina que passou em todos os testes de validação. Então, por exemplo, eu vou consumir aplicações web, uma intranet da vida, aquilo que a gente tinha comentado no início. Poxa, há um tempo atrás você tinha que publicar um Chrome, né? Ou você sabe VPN, né? Que é uma coisa que a gente esquece, a gente já viu um monte de brecha em relação a isso, né? Então a gente não quer falar disso. Entrando com Citrix aqui, antes a gente tinha que publicar um Chrome, né? Esse Chrome gastava CPU, memória, licença de Windows, RDS Cal, aquela pacote todo que vocês já conhecem. Aqui não, aqui eu já estou acessando direto a aplicação interna. Lembra que isso é uma aplicação interna, tá lá no seu, sei lá, um IS que você subiu, igual o Luan tinha mostrado ali, um Dynamics da vida, coisas internas, local, tá lá, 192.68.10.20, sei lá. Isso aí. Então eu estou acessando a minha intranet, já fiz o single sign-on, vocês vão lembrar daquela telinha lá com um monte de coisa do portfólio, né? Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, então eu fiz um monte de validação. Depois desse monte de validação, ele passou minha máquina, eu loguei, ele só enumerou as aplicações que o meu grau de validação ele me deixou, que no caso é tudo, porque eu estava super legal com minha máquina. E entrei na intranet, vocês estão vendo que já fez o single sign-on e já fez vamos dizer assim, um proxy reverse com um ambiente local. Top, né? Então, assim, sem tudo VPN, isso de maneira automatizada, sem VPN nem nada. Sem nada. De novo, já vou mostrar a versão disso não segura, tá? Outro exemplo aqui, ó, deixa eu abrir um desktop, que também é muito comum, tá? Deixa eu pegar esse aqui. E mostrar a experiência de um desktop também, porque a gente não só aplicações web, que a gente tinha falado no início, né? Poxa, as coisas que os fintechs da vida já nasceram em tudo web, que o pessoal não quer expor essas aplicações web para fora, a gente consegue habilitar essas policies, mas também para o ambiente interno, tá? Então aqui é um desktopzinho que vocês vão perceber que, poxa, normal. Estou usando, não tem nenhum bloqueio aparente, a não ser o Windows em si, deve ter uns bloqueios de Windows aqui, porque aí são os bloqueios da companhia mesmo, o cara não pode ter acesso sei lá, ao C, 2 pontos. E aqui, ó, não sei se vocês perceberam no meu Mac, quando eu fui logar no Explorer aqui, no meu computador, ele falou, opa, preciso de permissões no seu computador. Por quê? De novo, essa aqui é um ambiente confiável. E eu posso criar, por exemplo, uma policy deixando eu acessar o C da máquina, por exemplo, eu poder trocar informações com o meu disco local. Ah, beleza, é um computador da companhia, já está com tudo funcionando bem, atualizado, ele está dentro do país, ele passou por todos aqueles checks, até dentro de uma seção de Windows eu consigo amarrar algumas coisas. No caso aqui eu estou amarrando o quê? Que eu tenho acesso à minha máquina. Eu posso copiar e colar arquivos para dentro dessa máquina. Só que vocês vão ver depois no analítico que até isso eu consigo monitorar. É um negócio absurdo. Esse é o ponto. É monitoração completa. Permite, é um contexto seguro, mas eu continuo monitorando sempre. Exato. Esse é o ponto. Não deixa de monitorar nunca. Como é que a gente está de tempo aí?
uma dúvida aí, só para eu planejar aqui minhas 4 para as demonstrações. 3. Quase Tá. 3. Mais uns 15 minutinhos, é isso? Nós temos até... mais uns 15, 20 minutinhos, Tá acho bom. que tem. Tem a tarde que é até as 3h30, né? Tá legal. E o pessoal fazendo, Tinha uns palmeirenses aqui, né? fazendo festa aqui. Fazendo festa, tá bom. Bom, voltando então pro demo, mostrei aqui esse ambiente seguro, tá? Então, ótimo. Tem um acesso completo, de novo, sem VPN. Tudo de maneira simples para o usuário acessar, aplicações webs internas, aplicação web externa também, por que não? Tá abrindo aqui, eu tenho um Salesforce da vida. Veja que eu posso construir uma aplicação, ele está abrindo direto no meu browser, aqui no meu Chrome da vida, tá? Não tem, por exemplo, eu só publiquei ela, não coloquei nenhuma policy de segurança. Beleza, abre no seu Chrome direto. De novo, já fez o single sign-on aqui, já está tudo logado bonitinho. Interno ou externo. Pessoal, a gente quer, que eu falei no início, tornar a vida do usuário menos miserável. Então a gente tem que coadunar, colocar as coisas num lugar só, para facilitar. Entrou um funcionário novo que seja qualquer um. Galera, como é que entra? Cara, acesse.empresa.com. Coloca lá suas credenciais, você tem tudo lá dentro. Ah, beleza, obrigado. Muito mais fácil lembrar. Puta, qual que é a URL do Salesforce? Qual que é a URL da nossa aplicaçãozinha de intranet? Ah, não, ela não funciona em casa. Putz, só funciona no computador da empresa? Aí leva o computador da empresa para casa. Aí o computador da empresa não está funcionando na VPN direito. Cara, você é louco, não tem condição. A experiência é muito degradada. Então, vamos passar agora para uma visibilidade de um computador não confiável, né? Então, eu vou dar um logout aqui. Nesse mesmo Mac, tá? Eu vou passar uma experiência de um computador não confiável, tá? Eu vou aqui, vou fazer uma alteraçãozinha debaixo dos panos do meu ambiente demo. Que pode ser uma alteração maliciosa ou não, né? Não, nesse caso meu aqui, como é um demo, isso aí. eu tenho essas permissões, eu tenho acesso ao capô do meu Fusca. Mas pode ser que tenha assim algo malicioso ali que altere alguma coisa e aí... É tipo assim, é perfeito. O cara... Um malware entrou na máquina e destruiu o antivírus, por exemplo. Muito bem comentado. Sei lá. Ou o Windows chegou num processo de atualização, não é o mais atualizado agora. Agora é o Windows 11, o 10, uns pouco saiu de linha. Isso aí. Vocês perceberam que o EPA, ele entrou em cena. Mesma máquina. Fiz aqui agora, só tirei ali um dos pré-requisitos meus, né? Para que a máquina seja confiável. E agora tem uma característica nova. Apareceu aqui para mim o ser mais um fator de autenticação, tá? Então não só eu tenho que digitar meu usuário e senha, mas como essa máquina é uma máquina esquisita ainda para mim, putz, vamos colocar um segundo fator de autenticação, tá? E aparece ali que dá pra gente customizar também, pessoal, para que fique visível para o usuário que algo não foi validado e não passou e é um acesso não seguro. Não seguro. Não, acesso não seguro. Not trusted. Tá em inglês porque a máquina é toda em inglês, o sistema do DC tá em inglês, tá? Perfeito, então, mas dá para criar também que seja visual, né? Que seja algo mais visual para o usuário também. Isso. Depois desse processo adicional, né? Tipo, uma etapa a mais, já que eu não tenho tanta liberdade assim, né? Porque não é uma máquina tão segura mais, vocês veem que já tirou um monte de coisa, né? Vai acessar o Notepad de Campo Minado. Exatamente. É o que sobrou, né? E aí eu vou voltar na mesma intranet, tá? O mesmo ícone, aquilo que eu falei, usuário. Poxa, tem que acessar as mesmas coisas no mesmo lugar para que ele não tenha pênalti de produtividade. Então essa intranet, já que eu estou acessando agora um dispositivo confiável, pero não mútil, né? Uhum. Vamos dizer assim. Continuei acessando a intranet, mas vocês vão perceber que agora tem uma marca d'água, né? Ou seja, o usuário for tirar uma tela, quiser mostrar alguma coisa para alguém, vai estar exposto, né? Estou compartilhando aqui com vocês, vai ter meu nome e meu IP. Eu não consigo copiar e colar nada para fora. Se eu plugar uma impressora aqui no USB e quiser imprimir um relatório, não esquece, não vai funcionar. Isso é legal, isso é bem legal. Tudo isso, pessoal, de maneira automatizada, né? Você não tem que criar diferentes times de suporte para receber ligação porque um cara logou no outro lugar, uma pessoa... Não, aqui foi tudo automático, tá? Então, caso tenha X coisas acontecendo, caiu no país, tá com a máquina atualizada, ótimo, pode logar, te confio. Caso contrário, meu amigo, não te confie em nada. Isso é muito legal, cara. Zero confiança. Isso é muito certo, Luan? Bacana? De novo, single sign-on em dia, tudo bonitão. Vamos voltar aqui no desktop, que eu acho que é um caso aqui importante também para esse brinquedo. Vocês viram que até um outro desktop já sumiu, né? Um deles ele nem me deu permissão. E isso é uma coisa importante de dizer. Não necessariamente eu
eu vou tirar, eu vou colocar só algumas coisinhas a mais, assim, por exemplo, a minha intranet eu coloquei marca d'água, aquelas policies. Você pode tirar também, já que você tenha total desconfiança, nem deixa o cara entrar, esquece. É isso aí. Tem uma aplicação nossa aqui que não vai rolar, né? Tipo, não quero que ele entre. Ó, vocês já perceberam, marca d'água, tá? Então já tem a marca d'água aqui de pé. E, teoricamente, no meu Explorer, eu não tenho mais acesso ao meu disco local C. Só tem aqui o meu Citrix Files e a mapeamento de rede local. Ou seja, amigão, essa máquina eu não confio não. Não tem mais troca de dados nessa máquina. Esquece. Então, isso daqui dá ideias para vocês do que a gente consegue fazer em relação a poderio. E olha que detalhe, uma coisa bem bacana. Eu vou compartilhar a tela de uma outra máquina aqui, tá? Show. E aqui, enquanto você libera aí, Joãozinho, é legal porque é a realidade de muita gente que está aqui, que já tem virtualização, aplicativos ou desktops. E a composição, pessoal, é justamente essa experiência. Quer dizer, você não tem VPN. Não. Você acessa um portal, o mesmo portal que o usuário está acostumado a acessar para os aplicativos desktop, você faz ali o SPA, coloca uma aplicação web nova, mas o que tem, e é por isso que a gente brincou aqui falando de Citrix Cloud, tudo isso já está disponível em licenciamento Citrix Cloud, Perfeito. já está ali. Perfeito. Quem já tem, passa a utilizar. Cara, e se você começa a pensar no big picture, você coloca uma aplicação web, você coloca uma aplicação cliente-servidor, aí você mudou de data center, não é on-premise mais, pô, você vai para a AWS, um Google, uma Microsoft, putz, não, agora eu comprei no Tanix, eu coloco tudo ao mesmo tempo. Isso. Gente, é assim, é um coringa, e com todas essas features de segurança, não tem, esse aqui não funciona, esse aqui não, vai para tudo. E olha que curioso aqui, ó, eu estou compartilhando a tela dessa outra máquina, essa máquina específica, ela está com a feature de segurança de aplicação completo. Vocês estão vendo que eu estou com o mouse no canto inferior esquerdo em cima do workspace, do aplicativo do workspace. Né? E eu vou abrir ele, vocês estão vendo aqui nada, né? A tela fica preta. O que é isso aqui? Eu chego no nível até de não permitir que um usuário, por exemplo, compartilhe a tela. Então, assim, tem níveis absurdos. Pode fazer algumas coisas. Essa especificamente funciona para Windows, tá? Porque a gente já coloca uma anestesia na DLL direto ali de compartilhamento de tela. Então, assim, se o cara está compartilhando Teams, usar um software de gravação de tela, qualquer coisa que compartilha a tela no Windows, o Windows ele abre essa DLL específica. Vou dizer DLL de maneira simples de entender. Ele abre um serviço específico, né? E como a gente tem parceria com a Microsoft, a gente, né, fez um bem bolado, vamos dizer assim, para a gente consiga ter controle sobre esse serviço e também não vamos compartilhar. Dá para aplicar isso também dentro desse contexto de Zero Trust, né? De novo, que o usuário está validado, são as camadas. São as camadas, né? Estou dentro do sistema. Eu estou na mesma telinha aqui do que eu vejo as minhas aplicações, desculpa, estou falando longe do microfone, dentro das minhas aplicações, a área, o hub, né? Esse carinha aqui, ó, estou no mesmo dá para perceber o mouse, aqui, né? Ó, o mouse dá para perceber mexe. que ele mexe. Tava aqui dentro, basicamente, mas a gente trava tudo, tá bom? A parte do Workspace é isso, meu querido. Show de Temos bola. alguns minutinhos ainda para falar de Analytics. Vamos para ver acabar de chegar, como a gente diz na minha terra, tá? Vamos acabar de chegar. Para passar a régua. Passar a régua? Muito bom. Deixa eu fechar aqui. Vai aqui, lá, ó, tá contigo de volta. aí, a plataforma de gestão administrativa ficaria única. Perfeito. É um excelente ponto também. Por quê? Tem muita gente aqui, quando a gente fala de legado, que tem vários ambientes também para administrar. Verdade, e aí cara. volta naquela coisa do iceberg que a gente estava falando, né? Isso vira um esforço tremendo para atualizar. Vamos supor que o negócio tenha vindo com essa demanda de falar, pô, vi a apresentação do João, adorei. Vamos colocar ambiente on-premises. Mas eu quero colocar esse cara aí que é o App Protection para anti-keylogger e anti-screen capture. Ih, tem anti-keylogger também, nem falou, né? Isso aí. Mais essa. Tem 3 ambientes. Um tá no 7 alguma coisa, o outro é um legadão lá 6.5 e tudo mais. Só o esforço de você fazer isso daí, o cara já virou e falou, deixa. Não precisa mais não. Exato. Não precisa mais não. A gente vai comprar aqui um terceiro e colocar. Então, e faz a coxa de retalho da vida. Aí começam os contornos. Que aí nem vira um SaaS mais. Né?
Perfeito, e aí é onde a gente entra muito falando de consolidação da console, porque você está falando de um único local, coloca um conectorzinho ali em cada localidade que você precise, e aí o gerenciamento é único. Show. E também web, protegido. Legal. Vamos regressar acá. Muy bien. Cambiar a espanhol. E aí, pessoal, rapidamente aqui para a gente também falar sobre o sempre monitore. Exato. Sempre verifique. Como, né? Porque até então aqui a gente está falando de contexto de acesso, a gente está falando de... Experiência do usuário, né? Perfeito. A gente está falando de N opções de você publicar aplicativos web interno, software SaaS, aí tem Secure Browser, multi-cloud, aí, pô, contexto, aí a verificação de dispositivo, faço o device posture como o Joãozinho fez, tem o MF... Mas beleza, e isso vai para onde? Vai para esse cara aqui que é o Analytics. Então, é a melhor forma da gente mostrar tudo que acontece no ambiente Citrix. Esse cara tem um machine learning e inteligência artificial. Então ele sabe que o João, ele acessa o dispositivo XPTO nos horários tais, de uma localidade específica lá, né? Então tem casos onde a gente conseguiu encontrar, né? Que são aquelas impossible travels, né? Não é? Exatamente. Porque assim, o João acessou de São Paulo, deu meia hora, ele está acessando da China. Esquece. Não tem como ele conseguir fazer isso. Passou a credencial para frente, cartão vermelho. Comportamento, né? Volta naquilo lá que a gente falou. Não adianta a gente proteger e falar tanto aqui de segurança, porque segurança são camadas. Então você protege bem o firewall, cara, tem tudo bonitinho. Mas e comportamento? Como você está protegendo adianta, horizontal? Cara, acontece. Um usuário passa um credencial pro outro. Puta, mano, tô aqui de férias, sei lá. É um terceiro que chama um brother para desenvolver um módulo que não tá conseguindo. Fala, cara, acessa lá o sistema. Exato. E dá um help para mim lá que tá com um bug. Cara, só que o bug é no banco mais importante da empresa. Ali tem as informações de faturamento do ano. E aí? Você sabe que o usuário faz... Gente, o usuário vai fazer. Vocês já viram um caso disso, né? Que vocês descobriram um acesso fora do país de um cliente, onde vocês foram puxar, né? Isso. Era um desenvolvedor que vendeu o serviço, na verdade comprou um serviço de um outro desenvolvedor que ele não sabia completar o trabalho, quarteirizou para fazer um pedaço do trabalho dele. Putz, eu não sei fazer esse pedacinho, eu vou chamar um cara lá da Espanha para fazer para mim. E beleza, passou o acesso pro cara, tudo bem, o cara é de confiança, é de confiança. Mas quando você começa a colocar isso nesse contexto de que você confia na máquina do cara, será que a máquina do cara tá sem antivírus? Cara, será que sem querer alguém olhou a tela dele, pegou a senha? Você tem que ter um controle, né? Ele pode ser um cara de segurança, mas ele está acessando de um shopping, de um café que tem um outro ali, alguém de fone, óculos escuro, snifando a rede, pegou. Aí assim, aqui a gente vai ter controle agora, finalmente. Poxa, vocês vão ter como ver. Então tudo vem para cá, pessoal, com machine learning, inteligência artificial, tudo a gente monitora, principalmente comportamento, tá? Então, para saber um ataque horizontal, você tem que saber primeiro como funciona a vida do usuário, para depois falar que ele está ou não está permitindo. Então, tudo vai gerar um score. Esse score é baseado no quão agressivo pode ser esse acesso ou esse usuário para o ambiente. E você cria o score, isso é importante. Isso aí. O que você acha que tem que tomar cartão vermelho? É um cara logando fora do país? Putz, cara, na boa. Se você tem uma operação no Brasil e tem alguém logando fora, tá errado, tem uma coisa esquisita. Pra mim é crítico, Joãozinho, que o cara acesse com a versão do Workspace antiga. Nova, né, que você disse. O crítico é antigo, entendi. Exatamente. Ele tá acessando uma versão, cara, já não tem mais suporte, tem brechas de segurança conhecidas, por exemplo, e já tinha que ter sido atualizado. By the way, a versão do Workspace, os usuários que estão usando assim nas pontas, eles mesmos... O Workspace avisa, tem uma versão nova, clica aqui para atualizar, né? Perfeito. Dá para fazer esse tailor dos cartões vermelhos e amarelos. E isso é bom, porque não tem como você colocar uma regra fixada para qualquer negócio. Cada cliente tem seu caso de uso. Tem um cliente que, por exemplo, eu não quero que... eu quero saber e começar a dar cartão amarelo para cada vez que o cara loga de uma máquina que não é do domínio, por exemplo. Beleza, eu vou começar a contabilizar. Se ele fizer isso demais, sei lá, ele deve fazer alguma ação em relação a isso. Sei lá, eu quero bloquear o acesso desse cara. Né? Dá para fazer muita coisa. Que são as tomadas de decisões. Exatamente. Então, primeiro eu monitoro sempre, crio os scores baseado em métricas que a gente definiu.
Ok, o João representa um risco porque ele acessou com um workspace antigo, fora do domínio, fora do contexto. Fora do Brasil, fora é muita do Brasil. coisa errada. O que eu faço muita com coisa ele? errada. O que eu faço com o 10 João? cartão amarelo virou um vermelho. Vamos Isso. fazer alguma coisa. O que você faz? Bloqueia ele, starta a gravação de tela, aí Isso. você faz as ações que é o que a gente comentou Exato. sobre deixar com que a ferramenta trabalhe pra gente. A gente não manda pro RH aqui não, tá? A gente só, Isso. no máximo, corta acesso. Então, É. E fiquem deixa o cara tranquilos. ligar e fala, escuta, Muita gente tá Caiu falando assim, aqui deve o estar sistema. perguntando, não manda pro RH direto o Citrix, não? caiu o sistema, Tem não gente tô que mais deve acessando. querer. Ó, o Citrix caiu. O Citrix caiu, vai no RH. Boa. Beleza, deixa eu mostrar então, né? Uma demozinha. Isso, e desculpa, aqui um perdão. pouco. Não, aqui é um pouco enfim, de integração aqui para mostrar também, pessoal, porque acaba que muita gente tem soluções que são de segurança, né? Mas, pô, funciona ou não? A gente queria só, assim como a gente falou de Citrix Cloud e tal, também dar uma relembrada que existe esse não seria um marketplace, mas um portal que é o Citrix Ready. Todas as soluções que são parceiras da Citrix estão lá, tem um descritivozinho do que foi testado, validado, o quanto que a Citrix validou a solução. Então, exemplos aqui, RSA, Imprivata, OneLogic, Ping, Azure AD, muito comum. tudo. Né? Então, cara, a dúvida, será que eu tenho aqui um software... Funciona? Funciona. A Google Authenticator funciona como MFA? Sim. Dá para fazer OTP? Dá. Então, Isso em relação à identidade, tá? Então, porque cada cliente tem sua identidade. Então, a gente costuma chamar isso de bring your own identity. cara, super comum. Traga a sua própria identidade. Onde que tá? Okta Onde é que você guarda é uma esse brinquedo? solução, por exemplo, Okta é uma solução, por exemplo, super completa que acaba sendo, muitas vezes, impossível de você tirar e falar, não, coloca o nosso aí. Não, pro usuário, aí já todo mundo desconstrói tudo que a gente tá falando, né? Porque fala, vamos dar experiência, vamos, mas vai mudar o login do cara. O cara muda o token dele, né? É. E aí a gente vai mostrar aqui, pessoal, um pouco também do Analytics para quem ainda não ouviu e poder ter uma visão aí Exatamente. de como esse cara funciona. E eu não consigo abrir aqui. Ô, Tarif, você dá a mão para nós aqui? Os universitários. Rapaz, Bom, a água não quer abrir, não. Analytics, tá? Basicamente, pessoal, esse Analytics, a gente, para quem tem, por exemplo, já um Virtual Apps em Desktop, que a gente chama de DAS hoje, ou ZenApp, para quem é legado, vamos dizer assim, basicamente a gente tem que ter uns conectores corretos para a gente fazer a leitura do que o usuário está fazendo. Né? Quando você usa a Citrix Cloud, é tudo na cloud, gateway na cloud, etc., cara, você tem que conectar em nada, já está tudo plugado, liso. Porém, tem muito cliente ainda usando infraestrutura com storefront local, com gateway local, e tá tudo bem. A gente só precisa plugar nesses caras para a gente conseguir ler tudo que se passa e, de fato, que tomar alguma ação em relação a isso. Então, vamos entrar aqui na parte de segurança. Lembrando que tem uma de performance. A gente pode falar de performance em outra rodada. Vamos falar de segurança. Acho que é o que dá bastante match com o que a gente falou até agora, a parte né? de Zero Trust. Então, como o Luan estava falando, a gente criou algumas policies, né? Os usuários foram descobertos e, ao passo que eles vão usando, entrando e consumindo aplicações, etc., eu vou começando a identificar e dar os cartões para eles, né? E aí eu vou caindo nessas caixinhas de usuários que estão com risco alto de vazamento de informação, uma coisa nesse sentido, e os que estão de boas, né? Vamos colocar assim. E nesse caso, a gente já começa a pegar alguns usuários. Então, por exemplo, deixa eu ver se esse cara aqui, ele já tem... tem um melhor do que esse. É uma timeline, né? É uma timeline, exatamente. Esse cara aqui é legal porque ele tem duas coisas interessantes. Já meteu um Impossible Travel. Primeiro, olha só, mandou Impossible Travel. É isso que você comentou. O cara, em uma questão de tempo muito curta, ele logou em locais tão distintos que somaram 830 quilômetros. Óbvio, ele faz uma análise mais ou menos do ISP, né, que a gente chama, né, do provedor de serviços, de onde ele está logando. E, teoricamente, é impossível. Ou seja, ele passou credencial para frente, né? Cartão amarelo para ele. Esse cara já fez algo que a empresa não gosta, né? Outro caso interessante, login suspeito. Ele não só pegou o Impossible Travel, mas ele também pegou outras coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo,
mandou já o Impossible Travel, uma viagem impossível, o cara se logou de uma cidade completamente distante do último logon dele. Essa cidade, né, esse usuário se logou, ele nunca entrou, né, nunca se logou nessa cidade nos últimos 30 dias, ou seja, ele viajou para lá recentemente, ou, como a gente não acha que ele viajou, porque é muito impossível, né, vamos dizer assim, alguém logou com o credencial dele de lá. E, by the way, ninguém da companhia se logou por lá nos últimos 30 dias. Então, assim, cartão vermelho muito forte, só nesse item de localização. A rede também, nunca ninguém se logou dessa rede, nem ele próprio. Então, é um ambiente de uma cidade impossível dele ter viajado a tempo. De uma rede que a gente não conhece, nunca ninguém da companhia se logou nessa rede. By the way, ainda é uma máquina nova. É um device ID novo. É muita coisa ruim ao mesmo tempo, tá? By the way, é um Windows. Pelo menos ele não caiu no nosso blacklist de IPs, né? Então, dos males, o menor em relação a IP. Mas o conjunto da obra é horrível. Cartão vermelho nele, mais uma vez pesado. Então, vão acontecendo essas coisas ao passo das policies que a gente cria. E a gente estava falando de policy, ó. Poxa, eu quero verificar agente desatualizado. Eu quero verificar a máquina que está fora do domínio. Tem um cliente muito legal que ele pediu, João, time de diretoria, eles têm possibilidade de copiar e colar coisas para fora do ambiente Citrix. Mas eu quero ver quanto que ele está fazendo. Será que é muito? Será que o cara não está querendo copiar muitos arquivos de uma vez e sair fora da companhia? Rapar ali o file server local? Porra, dá pra gente monitorar nesse nível, tá? É absurdo. E com isso feito, a gente toma ações automatizadas, né? Desde alertar o usuário, a gente pode chegar no nível de alerta primeiro. Poxa, usuário, cara, a gente detectou uma coisa estranha, você tá logando de locais completamente distantes, não tem como, você passa o seu credencial pra frente. Mas vamos lá, é você mesmo? Não dá um direito de defesa pro cara? Ele pode clicar em sim, não, clicando em sim a vida que segue, né? Tá tudo certo, então a companhia, a gente acredita nele e não corta. Ou se ele não responder em X tempo, você coloca na policy, ou clicar em não, esquece, ele perde o acesso, né? Então aí ele vai ter que se ver com o time de tecnologia. Legal. Primeiro, né? Então, a gente dá esse direito de cria essa automação, né? Um processo de login e suspeita, vamos dizer assim, né? Ou a gente pode fazer coisas mais discretas. Por exemplo, o cara está validado, ele se logou, passou no processo, ele está dentro do sistema, mas ele está copiando, colando coisas, ele passou a viagem dele foi muito absurda, não é possível, ele passou o credencial para frente. Vamos o que então? Gravar a tela dele. Para aquilo eu falei, vamos colar com um litígio lá, o pessoal de legal, para eu ter uma gravação para que se esse cara faça alguma coisa que eu não confio... Lembrando que nesse contexto ele não tem acesso à VPN, ele não vai conseguir entrar na VPN, abrir um PowerShell e começar a dar um comando lá dentro. Para ele dar qualquer comando... A ideia, pessoal, é que vocês na companhia não tem nenhum tipo de acesso externo, a não ser passando por Citrix, vamos dizer assim, para aplicações internas, óbvio. Aplicação exposta é exposta, você tem o site da companhia e tal, a gente tem o ODC para proteger. A gente está falando de usuário acessando e entrando ali dentro da rede local. Então não tem como o cara mexer no AD, uma máquina que tiver um malware, fazer uma interação, não. Então ele tem que passar por um ambiente Citrix. E passando por um ambiente Citrix, se ele conseguir um credencial, passar por todas essas validações gigantescas aí, ele ainda tem a tela gravada porque a gente desconfiou dele. E aí você tem a prova do crime. Cara, é absurdo. Então a gente vai de fim a fim, pessoal. A gente monitora camadas. Em várias camadas. Então, e aqui, ó, aqui no Search é um lugarzinho que eu gosto sempre de mostrar. É um local onde eu consigo ver e fazer buscas e entender um pouquinho mais do que está se passando na minha rede. Porque como eu tenho toda a visibilidade de tudo que passa aqui dentro, quem acessou o que, quando, de que máquina, qual que é o nome da máquina, qual que é o domínio que ele está acessando, qual que é o sistema operacional, a versão do sistema operacional, eu consigo fazer buscas e queries, vamos dizer assim, desculpa, para ter visibilidade, quem sabe criar uma política em cima de uma query específica. Ah, quero ver quem todo mundo que está sendo do Mac OS que está no agente tal. Porque, por um acaso, tem uma brecha de segurança para esse conjunto de características. A gente pega, faz um search e ataca esses usuários em atualização. Muito bom. Show de bola. É isso, pessoal. Um pouquinho da visão do Analytics, tá? Legal. Que basicamente esse é o cara que tudo passa por ele, tudo ele vai estar monitorando, validando
E é bem Exato. simples, né? No final das contas, o que a gente está fazendo? A gente está gerando scores com base no negócio ou no que a gente definiu e tomando decisões em cima Automatizado. desse score. Exato. Então, quarentena, igual o João falou, quarentena, bloqueio o cara, starta uma gravação, não, jogo pra cá, jogo pra lá, perfeito, mas aí a gente tem a garantia de que a ideia do Zero Trust de sempre verificar, de fazer o contextual e principalmente comportamento, pessoal. O comportamento é algo que a gente só consegue com ferramentas de análise, de analytics. E é aquilo, a informação ela tá ali, ela vai estar em algum lugar. Perfeito. E vamos lembrar que, gente, de novo, tudo para que isso aconteça tem que estar na versão, no mínimo, 19.12, que é a última, a 22.03, perdão, que é a LTS. Funciona a 19.12 também. Tem algumas métricas específicas que só funcionam nas versões mais novas, que é a 22.03. Mas só para lembrar da importância da atualização e tanto que a cloud facilita. Se você já tem um ambiente em cloud que ele se atualiza por si só, você no máximo tem que atualizar um VDA. A parte toda de web você não tem que fazer nada, que é um serviço, então facilitaria demais. É só habilitar uma feature e criar as policies, né? E não é papo de vendedor, não. É porque quando a gente acaba tendo contato com fora do Citrix Cloud, ambiente on-premises, a gente acaba sentindo na pele e é aquilo, né? Às vezes você tá tão acostumado com... cara, tá funcionando, tudo bem, cara. Eu já acostumei, eu tenho 3 monitores aqui, eu boto uma console em cada um, e aí precisa atualizar, vixe, eu já logo RDP em todos os controllers aqui, vou atualizando um por um. Às vezes entra num processo manual que quando você fala, não, cara, existe um mundo mais tranquilo do que isso. Não, cara, mas que é tranquilo pra mim, né? A ideia é facilitar. Foca no negócio, foca em o que realmente é importante pro business são os dados, da empresa. Né? O business da empresa, né? Cara, vamos deixar com que a solução trabalhe. É isso aí. Né? E aqui, pessoal, só um apanhado geral, né? Um wrap-up aí do que a gente... de tudo aquilo que a gente falou ao longo desse tempo, tá? Então, a proteção no acesso para todas as aplicações, aí estamos falando de aplicações SaaS, internet, aplicações virtualizadas, TCP, UDP, protocolo, né? SaaS, aplicações web internas, tudo isso a gente consegue entregar num único portal, tanto para gestão quanto para acesso do usuário. Lembrem-se que a gente começou falando e também encerra falando a experiência, todas as frases e conceitos da Citrix se mantêm. Acesso Sim. de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, qualquer aplicação, enfim, isso mantém. O que a gente está fazendo? A gente está acoplando camadas que consigam proteger e dar acessos contextuais, mas experiência continua sendo, tanto para a gente, Populous, quanto para a Citrix, fator decisivo. Não adianta nada a gente proteger e aquilo. O usuário ele vai achar contornos, e os contornos é onde a gente quer atacar. Mas não é para tirar a vida do cara, deixar a vida do cara mais complicada. Não. A gente quer fazer com que esse contorno que ele descobriu seja protegido. E aí todo mundo ganha no final. Tá tudo funcionando. Mas agora vai ficar feliz? tá Pô, tá vendo, rapaz? Aqui, ó. Falei que era melhor assim. E que seja penalizado show. O cara que tá logado, tá lá dentro, mas que ele tem alguma maneira de ser penalizado, né? Não exatamente. Todo mundo, por causa de um ataque, todo mundo acessa o sistema prejudicado, com acesso totalmente reduzido, todo mundo tem que voltar para o escritório. Putz, não vamos fazer isso. Perfeito. E aí entra segurança compreensiva, BIO como mantendo, né? E aí muitos aqui devem ter sentido isso na pele, né? Com a pandemia, saímos comprando laptop, jogando para casa de colaborador, não tinha como tirar a máquina de dentro da empresa e levar, então foi uma realidade um pouco forçada. A gente presenciou bastante movimentos nesse sentido de ter que entregar uma máquina meio que de qualquer jeito, correria. Porque não tinha outra opção, tinha que dar uma máquina ali, colocar a VPN e vida que segue. Essas são as brechas que a gente sabe que vão ser exploradas, né? Do mesmo jeito que a gente está aqui falando de solução, tem um outro lado lá que está imaginando formas e formas de explorar isso, né? Então, privacidade e escala e o Analytics por fim, tá? Pessoal, fiquem à vontade, quem não teve nenhuma dúvida, parabéns, já está apto. Está entendido. Tá? Quem tiver
Qualquer dúvida, Manda a gente bala quer aí. abrir um tempo aqui, aí acho que a gente tem 4 minutinhos antes de fechar o tempo que a gente tinha previsto. Fiquem à vontade, quiserem compartilhar experiências aí, jogarem no chat. A gente só vai pedir um favorzinho para não abrirem o áudio e a câmera, porque senão não tem como a gente gerenciar mesmo quem entra primeiro e depois. Mas fiquem à vontade e de antemão, caso não tenha nenhuma dúvida, pessoal, valeu demais, obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouco aí da forma como a gente gosta de falar de solução. No final das contas, é isso que a gente tem que sempre pensar. Deixa o difícil lá para os desenvolvedores, para os de donos de produto. Cara, vamos trazer de uma forma que aproxime com a realidade. O usuário final não tem que sofrer. O usuário final, ele tem que produzir. A gente tem que ser um país mais produtivo. Então, não vamos tirar essa produtividade do usuário final. Show de bola, pessoal. Valeu, galera. Fiquem à vontade aí. Muito bom, obrigado, valeu. Valeu mais uma vez, obrigado a todo mundo aí, ó. Obrigado pelos comentários aí. Muita gente boa aí.